Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você nesse ano novo. Ano novo, janeiro, tudo maravilhoso, uma oportunidade maravilhosa de darmos passos realmente sábios, prudentes, que vão nos conduzir a um lugar de paz, de honra. Em nome de Jesus, hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos Quinta de Guerra. A primeira reunião acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos. Domingo eu terei a alegria de estar na Rua Taquari 995, na Moca, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos, sempre o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em Jonas, eu vou começar a ler do 8, que diz assim: por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, ou na Almeida diz, eu temo a Deus, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, pois o mar tinha ficado ainda mais violento. Bom, a história de Jonas, eu creio que é difícil alguém não conhecer, até porque ele ter sido engolido pelo grande peixe, a gente conta para as crianças, e então é uma história que todo mundo conhece. E aqui nesse livro nós encontramos uma direção para a nossa vida que eu considero fundamental. Porque é básico, né? Não ouvir a Deus, sair da vontade de Deus, não estar na presença de Deus, na direção que ele determinou, significa problemas. Quando Jonas ignorou a voz de Deus, e ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis, ele não só trouxe problemas para a vida dele, como para toda aquela embarcação. Então, aquela atitude errada fez com que todos que estavam naquele navio sofressem. O prejuízo financeiro foi muito grande, porque já não bastando o perigo da vida, o perigo de perder a vida, também tiveram que jogar a carga no mar e foram esvaziando o navio. Então, o prejuízo foi muito grande. As pessoas passaram uma aflição muito grande, um desespero, porque aquela tempestade, que foi algo que Deus enviou, Deus permitiu, deixou todo mundo numa situação de desespero. Tudo porque um homem fez uma escolha errada. Então, essa história revela muito, ensina muito,
Porque o Jonas pode estar no trabalho, na empresa, na casa. A gente sabe que uma decisão não afeta apenas a decisão que eu tomo. Quando eu tomo uma decisão, essa decisão não afeta só a minha vida, mas todos que estão ao meu redor. Então, a decisão de fugir do Senhor, de não ouvir a Deus, de não se submeter à voz de Deus, não atingiu só a vida do Jonas, mas a vida de pessoas até que ele nem conhecia. Ele não conhecia aquelas pessoas. Então, você vê que uma decisão, as pessoas precisam pensar nas escolhas que elas estão fazendo, nas decisões que elas estão tomando, porque decisões afetam não apenas a nossa vida, mas a vida de muitas pessoas. As decisões não vão afetar só a minha vida, as decisões que eu tomo. Elas vão afetar a vida de outras pessoas também. Então, essas pessoas tinham sido afetadas de tal maneira que elas estavam buscando os deuses delas e, por fim, chegaram num ponto, por entenderem, eles entenderam que aquela tempestade não era uma coisa comum. O que estava acontecendo não era uma coisa comum. Aquilo, você vê que até o ímpio, até os pagãos entenderam que aquilo era algo sobrenatural. Quer dizer, era algo espiritual. Às vezes até o ímpio está entendendo já que o que está acontecendo é sobrenatural. Não é mais natural, não tem nada de natural naquilo. E aí eles lançaram sortes e aquilo caiu no Jonas. E aí eles fizeram 1000 perguntas para ele. E ele só respondeu que era hebreu e era adorador do Senhor, ele temia o Senhor. E tanto que ele ainda disse assim, o Deus que fez o céu e a terra. Um Deus forte. E ele disse, eu sou adorador do Senhor, eu temo a Deus. E é interessante que ele sabia dizer, eu sou adorador do Senhor, eu temo a Deus, como está na Almeida. Mas as suas obras, as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes não estavam alinhadas com o que ele falava. Aqui nós vemos um profeta que sabia falar, mas não vivia. Alguém que tinha conhecimento de Deus, mas estava no caminho oposto, estava na direção oposta que Deus havia mandado ele estar. Aí, nós vemos todos, pode ler, todos invocando seus deuses. Você não vê Jonas uma vez orar a Deus. Jonas não orou uma vez. E quando eles perguntaram, perguntaram para ele aqui, ó, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você? Ele, ao invés de parar e dizer, eu vou buscar Deus, eu vou clamar a Deus aqui, ele disse, me joguem, está aqui, ó, joguem-me ao mar. Você já parou para pensar o que é uma pessoa preferir o mar, que significava a morte, do que buscar a Deus, pedir misericórdia e tomar o rumo certo? Talvez você está aí e pensa, gente, mas tem gente assim? Tem. Tem gente que está gemendo. Tem gente que não sabe mais o que fazer. Tem gente que já viu que o que está acontecendo não é natural. É uma tempestade diferente. É uma sucessão de derrotas estranhíssimas. Nada dá certo. Nada vai. Uma decadência absurda. E a pessoa, ao invés de orar, buscar a misericórdia de Deus, ela prefere a morte. E você sabe que eu já ouvi isso de alguém? Há muitos anos eu ouvi alguém dizer assim, eu prefiro morrer a fazer isso. E era crente, quem me falou isso foi crente. Eu prefiro morrer a fazer isso. E o que ela tinha que fazer era pedir perdão para alguém, se arrepender de algo que ela tinha feito,
reconhecer que ela estava errada. E ela disse, eu morro, mas eu nunca vou fazer isso. Eu prefiro morrer, mas eu não vou fazer isso. E ela estava morrendo aos poucos mesmo. Ela estava morrendo aos poucos. E você sabe que quando eu sofri um acidente com uma panela de pressão e eu me queimei muito, fui parar na ala de queimados da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto. E quando eu estava voltando da anestesia, tinha mais 2 pessoas comigo. Uma menina que tinha sofrido queimaduras, porque tinha ido tomar sol e usou um bronzeador feito de folhas de figo. E ela estava, meu Deus, coisa triste. E uma outra que tinha jogado álcool no corpo e colocado fogo. A que tinha ido tomar sol gemia muito e dizia que ela nunca mais ia fazer aquilo e tal. E a que tinha tentado suicídio, ela falou rapidamente. A expressão dela, meio que assim, a língua dura e tal, é que nem para morrer ela prestava. Nem para morrer. Nem para morrer, ela falava assim, estranho. Nem para morrer eu presto. Nem para morrer eu presto. E depois, ela ficou muito tempo para se recuperar e ficou muito deformada. E o problema dela era exatamente esse. Ela desabafou com uma das enfermeiras, e eu fiquei alguns dias lá. O problema dela é que ela era uma pessoa muito amargurada. Ela não aceitava as coisas como... Ela não se humilhava diante das situações, ela era uma pessoa revoltada, então ela agredia as pessoas, ela queria as coisas ao modo dela, e aí não dava certo, e ela foi ficando sozinha, ela tinha perdido o marido, porque ela era uma pessoa difícil de lidar, e a mãe estava muito cansada, porque ela agredia a mãe, inclusive, que cuidava dela, e ela agredia a mãe, com palavras muito pesadas. E aí ela chegou num ponto de que ela não... Ao invés dela mudar, porque, de acordo com a mãe, na verdade, quem contou isso para a enfermeira foi a mãe. Acho que a mãe que foi desabafando. A moça também desabafou algumas coisas, mas alguns outros detalhes foi a mãe. Porque ela falava muito sobre... Ela falava isso muito. Eu não sirvo nem para morrer. Eu não sirvo nem para morrer. Só que o grande problema daquela mulher, isso dito pela mãe, é que ela era muito orgulhosa, egoísta, inflexível, rígida. Então ela não aceitava ceder. Ela nunca aceitava, ela não aceitava que ela estava errada, que ela precisava ceder. Que ela tinha que ceder. Ela queria as coisas do jeito dela, da forma dela. E agora estava lá, com queimaduras no corpo todo, de 3º grau. Assim, num estado terrível. Eu estava lá por causa de um acidente. A outra menina, porque tinha ido tomar sol e usou bronzeador feito com folhas de figo. Mas, apesar de estar mal, ainda ela ia sair daquilo. Eu ia transformar aquilo num grande testemunho para a minha vida. Mas aquela mulher que estava do meu lado, que tinha colocado fogo no corpo, ela estava mais amargurada. Ela estava pior. Ela tinha ficado pior.
Tanto que ela usava essa expressão, nem para morrer eu presto. Então isso me faz lembrar o malfeitor da cruz, que não podia mais mexer nem a mão nem o pé. E ainda a blasfemava e atacava Jesus. Você vê que o ser humano, ele pode estar já no limite do sofrimento, e se ele não der lugar à voz de Deus, ele vai piorando a vida dele. A gente quer acreditar que uma pessoa como Jonas, assim, já no desespero, ele estava vendo a morte, ela vai buscar a Deus, como todos os pagãos, leia, aqui você vai ver, estavam buscando a Deus. Todos estavam invocando a Deus. E ele não invocou a Deus. E quando eles perguntaram, o que nós devemos fazer? Me jogue ao mar. E isso tudo vai passar. Eu sou o causador, quer dizer, eu sabia, ele falou, eu sou o causador. Ele sabia que ele era o causador. Ele sabia que era por causa dele. Mas ele não orou, ele não buscou, ele não pediu perdão, ele não pediu misericórdia ali. Ele preferiu que eles jogassem ele ao mar do que ele se arrepender. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim. Elas preferem ficar lá gemendo, mas elas estão gemendo, elas não estão aguentando mais. Mas elas não se curvam, elas não se humilham. E algumas ainda acham que é vantagem dizer, eu não me curvo, eu não vou me curvar, eu morro, mas eu não vou me curvar. Deus vai ter que me honrar indo para Tarsis, e Deus vai ter que me honrar, e Deus vai ter que me honrar indo para Tarsis. Deus não vai te honrar indo para Tarsis. Deus vai te honrar indo para Nínive, para Tarsis. Você pode gritar e esbravejar, você pode fazer o que você quiser. Para Tarsis não vai funcionar. Só vai funcionar indo para Nínive. Então, às vezes a pessoa ela fica lá, esperando que alguma coisa mude sem que ela tenha que mudar. Ela fica esperando que alguma coisa seja transformada na vida dela, sem que ela tenha que dar um passo na direção de Deus, na direção certa. Ele disse, eu sou adorador do Deus vivo. Talvez você está aí e até diz, não, eu temo a Deus, eu sou adorador do Deus vivo também. Mas você está indo para uma outra direção, você já tomou uma outra direção, você está talvez endurecido contra a vontade de Deus, você não aceita. Talvez que você fez escolhas erradas, que você tomou o rumo errado. Você não aceita. Você não aceita ir para Nínive. Você decidiu ir para Tarsis. Mas Deus não mandou você ir para Tarsis. Agora você tem uma tempestade que está aí afundando com o seu barco, com o barco em que você está. Outras pessoas estão sendo prejudicadas, como muitas vezes eu vi. A família sofrer. Talvez você tenha feito isso com a sua vida. Você está gemendo, sua família está gemendo, talvez seus filhos estão gemendo. Está todo mundo gemendo. E o que nós devemos fazer? Não, vamos buscar a Deus, vamos orar e sabe, eu vou pedir misericórdia. Não, me joguem ao mar. Me joguem ao mar. Eu prefiro mesmo morrer. Eu prefiro enfrentar a morte do que obedecer a Deus, do que me humilhar, do que reconhecer que eu estou errado. Será que essa é a vida que você quer para você? Você pensa bem, o tempo está passando, entra ano, sai ano, ó, estamos em 2018. Quanto tempo faz que você está lutando contra a vontade de Deus? Quanto tempo faz que você ainda insiste em bancar decisões que só frustraram
só trouxeram frustração para a sua vida? Quanto tempo mais você acha que aguenta? Porque Deus está anunciando para você faz tempo. Você não vai vencer nesta direção. Você não vai ter sucesso, você não vai ter realização, você não vai ter paz. Se tinha um homem que se apresentou, eu sou hebreu, adorador do Deus vivo, ele não tinha paz. Ele não tinha paz e ele tirou a paz de todo mundo também. Talvez você é um crente que não tem paz e tem tirado a paz de pessoas. Não tem paz. Você já parou para pensar uma pessoa se apresentar como crente? Sou profeta, eu sou adorador do Deus vivo, mas não tem paz. Que é uma coisa mais importante do que paz. Sem paz, você não tem nem saúde. Ele não tinha paz. Um homem sem paz. Um homem fugindo da vontade do Senhor. Talvez você venha fugindo da vontade do Senhor. Fugindo. E assim, se enganando, que uma hora algo vai acontecer. Você não vai ter vitória indo para Tarsis. Você já viu. Jonas viu que ele não ia chegar a lugar nenhum e ninguém ia chegar. Por fim, ele foi parar no ventre do grande peixe. E lá ficou 3 dias e 3 noites. E ali ele foi citando os salmos, ele só não citou o Salmo 139, né? Que diz que ninguém pode se esconder do Senhor para onde for. Para onde ela for, ela não vai conseguir se esconder do Senhor. Então, assim, cada pessoa tem que pensar, tem que se despertar, aprender com as histórias da Bíblia, com as orientações de Deus. Humildade, quebrantamento. Deus quer um coração quebrantado, humilde. Sabe? Ele nos coloca na direção certa. E nós precisamos acatar, ainda que você pense, não é para mim a direção certa, mas Deus é que sabe, Ele tem informações que você não tem. Nós precisamos nos submeter a Deus. É fundamental ouvir a Deus. É fundamental. É fundamental acatar o que Deus tem para nós. E quando Jonas se humilhou e que o Senhor mandou o grande peixe vomitá-lo na praia, ele ouviu a mesma coisa de Deus que ele tinha ouvido antes de todo esse sofrimento. Vá para a grande cidade de Nínive. E você vê. Deus mandou a tempestade, Deus fez a tempestade parar, Deus mandou o grande peixe, depois mandou vomitar na praia. Você vê que tudo obedece a Deus. Só o homem que sempre quer resistir à vontade de Deus. Não resista mais. Deus ama você e tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Esse é um ano novo, você pode tomar o rumo certo e viver a glória de Deus e sair desse sofrimento. Deus está buscando por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito. E o Senhor está falando com ela. O Senhor ama muito. É prova de amor. O Senhor preparou esse programa para mostrar isso para ela. Eu te amo. Eu não quero mais que você continue aí gemendo, sofrendo. Eu tenho uma vida de paz para você, uma vida abençoada. Me ouça, se humilha. Toma o rumo certo. E eu vou te abençoar. Que ela ouça a sua voz. Abençoa lares e famílias. Todos, Senhor, que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam respondidos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade e abundância. Peço que o Senhor levante mais semeadores, nós precisamos.
E sei que essa atitude de fé leva a vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo movidas para a direção certa, que estejam sendo despertadas. Que essa palavra, meu Deus, tenha transformado a vida dessa pessoa. E que ela se volte para o Senhor, que ela tome a decisão que vai mudar completamente a vida dela. Muito obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico e onde eu vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 21 de janeiro, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2018, ano da bondade do Senhor. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2018 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Meus projetos de conquistas para 2018, ano da bondade do Senhor. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida.